Senhor, igreja! Glória a Deus! Estamos aqui mais um domingo pela manhã para poder adorar e louvar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo de muita alegria saber que até aqui o Senhor tem nos ajudado, que Ele permitiu que você tivesse acordado hoje, te deu a vida e Ele tem sido com você. Então eu te convido nesta manhã maravilhosa, nesta manhã abençoada, que esse é o dia que o Senhor já fez e nele eu vou me alegrar, que o teu coração possa se alegrar e entregar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Neste momento direcione o seu coração, que você possa cantar a Ele não somente com os lábios, mas com a sua alma, com o teu espírito. Que a voz do seu coração, a sua voz interior também adore ao Senhor, não só da boca para fora, mas você possa entregar a Ele este louvor, esta canção, que a sua vida seja a canção favorita do Senhor. Aleluias. Nós te louvamos, Senhor, entregamos a Ti, Pai, a nossa adoração, o nosso melhor, Senhor. Mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois Tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois Tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Oh, aleluia. Oh, Tu és exaltado, que a sua vida seja a canção favorita do Senhor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois Tu és muito mais que eu possa ter
Aleluias. Oh, como é bom, queridos, nós podermos dizer para o Senhor que a nossa vida é para o louvor dele, porque foi para isso que nós somos criados, para o louvor do nome do Senhor. Ele nos criou para isso, para nos aproximarmos dele, para termos um relacionamento com ele. Então eu quero te cumprimentar nessa manhã, você que faz parte dessa casa, você que faz parte da nossa comunidade, da nossa igreja. Eu quero te convidar nesse momento a você aí se levantar, né? Não apenas assista ao culto, mas cultue conosco. Se você pode cantar nessa manhã: minha vida é para o teu louvor, Senhor, eu quero entregar minha vida a ti. Eu quero te convidar a você estar colocando agora todas as suas dificuldades, todas as tuas preocupações. Eu quero que você coloque agora o teu pensamento fixado no Senhor e lance sobre Ele as tuas preocupações. Se desconecte daquilo que tem tirado a tua paz. Faça um exercício agora. Ou chame aqueles que estão aí na tua casa. Se porventura, né, as pessoas não se interessarem, venha você para a presença do Senhor. Nós vamos orar agora. E eu sei que o Senhor, o Espírito Santo que está aqui neste lugar, Ele pode entrar agora aí na tua casa, te visitar com força, te visitar com alegria, te visitar com ânimo para você adorá-lo nessa manhã. Pai, nós te damos graça, Senhor, pela tua bondade. Nós te damos graça porque um dia o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, o Senhor nos fez, Pai, imagem e semelhança tua. Oh Senhor, que nós entendamos esse tempo, que a adversidade não roube de nós a alegria de te adorar. Senhor, que o isolamento não tire, não furte de nós, Pai, oh, a alegria da comunhão, a alegria, Senhor, de nos sentirmos no corpo. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço por essa pessoa que nessa manhã se sente só, essa pessoa que nessa manhã, Pai, não consegue abrir a boca para te adorar. Em nome de Jesus, fortalece. O Senhor é aquele, Pai, que conhece, que sonda os corações, e o Senhor pode transformar. O Senhor é aquele que transforma, Pai, o choro em riso. O Senhor transforma, Pai, as cinzas nas nossas cabeças de humilhação no óleo de alegria. Oh, diante do Senhor nós nos alegramos, nós somos renovados, Pai. Então que o poder da tua presença transforme essa pessoa nessa manhã. Visita aquele, Senhor, que tem estado abalado, esquecido do teu amor, esquecido, Pai, do que era estar na tua presença. Traga hoje a memória, Senhor. Oh, nós nos aliançamos como igreja para declarar que esse dia será o dia que nós vamos te adorar. É o dia que o Senhor preparou para nós vivermos, e por isso nós vamos nos alegrar nele. Você pode hoje declarar, querido, que você se alegra nesse dia. Se você tiver um motivo, um único motivo para agradecer o Senhor, eu quero que você faça isso em forma de louvor. Você levante as duas mãos aí. Talvez você não está conseguindo cantar conosco. Eu quero que você feche os seus olhos agora e deixe essa canção entrar no teu coração, entrar na tua mente, tomar conta de você. Em nome de Jesus, o Senhor é com você e Ele te chama hoje para cultuar. Ele te chama hoje para celebrar. Ele te chama hoje para você apresentar algo no altar dele. Em nome de Jesus, apresente a tua vida, apresente a tua adoração. Vamos continuar adorando o Senhor. Oh, aleluia! Esse é o momento de você se encontrar com o Senhor. Esse foi o momento que o Senhor já fez. Este é o dia que o Senhor já fez. E a palavra diz isso, que este é o dia que o Senhor já fez e nele eu vou me alegrar. Ainda que você tenha ido dormir triste, tenha chorado à noite, que você tenha acordado,
do mesmo jeito e falando que nada muda, eu quero te falar, quando você se achega ao Senhor, Ele se achega perto de você. Quando você dá o seu passo, o primeiro passo, vai caminhando diante do Senhor, quando você, mesmo que você não consiga andar, quando você se dobra de joelhos ali, mesmo que não consiga falar nada, o Senhor entende o seu choro, Ele entende a sua lágrima. O Espírito Santo de Deus, Ele é o Consolador, e é o momento de você se achegar a Ele. Você pode estar isolado de muitas pessoas, mas Ele é aquele que quer se aproximar de você nesta manhã. Ele é aquele que faz os seus dias valerem a pena. Se aproxime do amor de Deus, se aproxime, porque tudo que você pensa sobre você, ou tudo que você tem escutado sobre você, que tem te deixado triste, essas mentiras vão cair, porque o que o Senhor pensa de você são coisas boas, porque Ele sabe bem o pensamento que Ele tem sobre você. E o momento que você der o primeiro passo para perto do Senhor, toda mentira que foi falada, toda mentira que foi plantada no teu coração vai cair por terra, quando você se entregar na presença e ao amor do Senhor Jesus Cristo. Que esta canção nesse momento fale ao teu coração, que você possa entregar ela em forma de oração ao Senhor e ser curado do teu coração, que o seu coração receba o refrigério, a paz, o consolo que precisa nesta manhã, em nome de Jesus. Trouxeste-me ao fim de mesmo, e quanto tempo isso levou, do meu aleluia cessou. Nova canção me deste, e para ti você possa ser cheio da presença dEle, você possa ser cheio da presença e do amor dEle. Em nome de Jesus Cristo, seu coração possa ser ministrado pelo Senhor. Oh, que em nome de Jesus Cristo possa cair por terra tudo que não tem sido verdade sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Gostaria de voltar do início desta canção. Eu quero te falar algo. O Senhor, Ele colocou no meu coração
Para você que já conhece a Jesus Cristo, mas nesse tempo de pandemia, o seu aleluia, ele tem cessado. O seu glorificar ao Senhor tem cessado porque você não tem tido forças. Às vezes você está assistindo um culto aí na tua casa, mas está passando despercebido tantas outras coisas você tem feito, e você tem se cobrado. Essa semana você se cobrou sobre você não está conseguindo mais cantar como você cantava antes, você não tem conseguido mais adorar como adorava antes, você está sentindo a falta do Espírito Santo. O seu aleluia tem cessado, mas hoje o Senhor Deus, Ele está te dizendo, hoje o Espírito Santo de Deus, Ele está te dizendo que Ele está aí com você, e Ele vai renovar o primeiro amor sobre a sua vida. Então não deixe se esfriar. Comece a declarar sobre a sua vida as verdades que a palavra diz. Ontem à noite eu estava com a minha esposa e ela não estava bem, ela estava meio triste por conta dessa pandemia, esse isolamento, tudo que está acontecendo. E nós íamos dormir e ela pegou e falou: vai primeiro, porque eu vou ficar com medo de dormir, eu estou com os pensamentos, eu não vou conseguir deitar e dormir, você vai dormir, eu vou ficar sozinha ali com medo. E eu falei para ela: não, você vai dormir agora, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela diz assim, em paz eu deito e durmo, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. E aí eu pedi para ela repetir essa palavra, e ela trazer ela para o coração dela, e acreditar que ela ia deitar e ia dormir em paz, que os problemas dela já não eram mais dela no momento que ela entregou a vida dela para Cristo. E foi isso que ela fez, ela desligou a televisão, deitou e dormiu, e hoje acordou bem. Eu perguntei para ela: você viveu essa palavra? E ela viveu a palavra. Então traga a você o que o Senhor fala sobre você, o que o Senhor tem sobre você. Não deixa o amor se esfriar. Peça para que Ele reacenda no teu coração, e que o seu aleluia, o seu glória a Deus não cesse, e o seu coração não pare de adorar. Vamos cantar novamente essa canção, e essa vai ser uma canção de ressurreição para a sua vida, para toda cinza sair de você, e você voltar correndo para o Senhor, porque Ele tem para você nova vida, Ele tem para você todas as promessas dEle. Não vai ser um vírus, não vai ser uma pandemia, não vai ser um isolamento que vai bloquear a palavra que é verdadeira, porque passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Receba isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Trouxeste-me ao fim de Se é esse sentimento que você tem tido, expressa ele para o Senhor nessa canção. Do meu aleluia cessou, nova canção me deste, e para ti era e para ti eu Entregue e corra para os braços dele. confesso que inseguro estou, mas teu amor me envolve, e as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me entrego a ti, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou.
venha correndo para o Senhor, volte para os braços daquele que quer cuidar de você. Aplauda muito o Senhor aí onde você está, na sua casa, que o seu coração exulte, que você possa ter certeza absoluta que o Senhor, Ele nunca te deixou, que o Senhor, Ele nunca vai te deixar. Se você tem sentido falta de pessoas e tem até falado, poxa, cadê aquelas pessoas, quando estávamos juntos, nos conversávamos, agora nem mensagem, eu vou te falar, ainda que uma mãe abandone o filho que gerou, Deus jamais vai te deixar, Ele jamais vai te esquecer, porque Ele é o Deus que te ama, que cuida da sua vida, que sempre estará perto de você. Que você saiba que ainda que você ande no vale da sombra e da morte, Ele nunca, nunca vai te deixar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto Ele está. Eu não temerei meu Deus comigo está, e se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Gloriosa luz, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo
Senhor, Ele não nos deixa mesmo. Bem, eu queria ler uma palavra. Queria ler na linguagem de hoje. Está lá no Salmo 46. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Ele é o socorro que não falta em tempos de aflição. Será que estamos vivendo tempo de aflição? Com certeza, né, queridos? E eu quero ler essa palavra para que essa palavra gere confiança no teu coração. Sabe, para que você possa encontrar auxílio no Senhor. Né? Há pessoas adoecendo, não do vírus, mas tem pessoas adoecendo com a ansiedade, com a preocupação com o dia de amanhã. Então eu queria que você ouvisse essa palavra e que ela estivesse no teu coração para esse tempo. Porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa força. Ele é o socorro que não falta em tempo de aflição. Sabe o que acontece? Nós não teremos medo, versículo 2. Ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano, nós não teremos medo. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas. Será que as nações têm estado apavoradas nesse tempo? Os reinos são abalados. Gente, nós temos visto aí, né, a economia número 1 do mundo abalada por conta de, né, dessa crise que nós estamos vivendo. E ele diz: olha, as nações ficam apavoradas, os reinos são abalados, Deus troveja e a terra desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Diga aí na sua casa: o Deus de Jacó é o meu refúgio. Em nome de Jesus. E ele continua dizendo, o salmista: venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro. Ele quebra os arcos, Ele despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. E Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu queria me ater apenas aqui ao versículo 10. Depois de todas essas verdades que nós ouvimos aqui, ele está dizendo: olha, parem de lutar, eu sou Deus. Sabe, querido, aqui fala de confiar somente nele. Ele está dizendo: olha, para de achar que a tua esperança, que a solução para as tuas coisas está em homens, está na política, está na ciência. Oh, tudo isso é movido por Ele, tudo isso está abaixo dEle. Ele está dizendo: põe a tua confiança em mim. Lute com armas espirituais nesse tempo de adversidade. Coloque a tua fé, aquilo que é sobrenatural, para interferir no mundo natural, nas coisas físicas. O mundo está abalado, a confiança daquele que confiava no dinheiro está abalado hoje, aquele que confiava no homem hoje está abalado. Mas ele diz: olha, se a tua fé estiver em mim, você não será abalado. Lute com as armas corretas, com as armas da fé. Eu queria falar com você que faz parte desse ministério, dessa igreja. Você que serve ao Senhor, você que tem servido a esse Deus que não tem deixado nada faltar para você, esse Deus que tem aberto portas. Eu quero dizer que você precisa continuar sendo fiel a esse Deus. Sabe, queridos, eu tenho ouvido tantos testemunhos. Nunca se viu, né, tantos autônomos prosperarem tanto como nesse tempo. E sabe o que é isso? É a bondade do Senhor, a prosperidade do Senhor. E eu quero hoje profetizar a prosperidade desse Deus que não se abala. Oh, desse Deus que é o teu refúgio, a tua segurança. Eu quero declarar e profetizar essa prosperidade na sua vida,
Talvez você fale: ah, mas prosperidade está ligada à riqueza, né? E eu não tenho dinheiro. Olha, eu quero dizer que da onde você menos espera, o Senhor vai enviar o recurso. Da onde você menos espera, a porta vai se abrir e o Senhor vai enviar a provisão. Talvez você fale assim: ah, eu só recebi o auxílio emergencial, mas você não ia receber nem isso. E eu quero te dizer: seja fiel no pouco, seja fiel ao Senhor, e Ele vai te abençoar, vai abençoar a sua família. Sabe, querido, prosperidade vai além de ter dinheiro, vai além de ser rico. Sabe por quê? O rico só tem dinheiro, né? Mas o próspero, a prosperidade, além de ter o dinheiro para suprir a tua necessidade, a necessidade que vem todos os dias, ele tem a paz que excede todo entendimento. Ele tem a alegria para usufruir daquilo que Deus tem liberado sobre a vida dele. Então prosperidade é isso, é ter a verdadeira alegria que vem do Senhor, é conseguir usufruir daquilo que Deus tem dado com a sua família, com os seus. Eu quero orar nesse momento e profetizar essa prosperidade sobre a tua vida. Prosperidade que vem por meio também da fidelidade ao Senhor. Pai, em nome de Jesus eu oro agora, Senhor, pelos teus filhos, por aqueles, Senhor, que tem talvez recorrido a tantas formas de socorro, mas que nessa manhã, Pai, ele possa olhar para o Senhor, esse Deus que o salmista diz que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, a nossa segurança. Que o teu povo possa olhar para o Senhor e confiar que a provisão vem de ti. Em nome de Jesus, que nós tenhamos coração grato, Senhor, às pequenas coisas que o Senhor tem feito, ou ao maná que o Senhor tem enviado todos os dias na nossa vida. E principalmente nesse tempo de escassez de recursos. Pai, em nome de Jesus, ilumina, Senhor, aquele que não tem visto como chegar até o recurso, como adquirir, Senhor, o dinheiro. Traz sabedoria, em nome de Jesus, para que ele possa ver portas se abrindo, para que ele possa ver o Senhor se manifestando nesse tempo. Oh Senhor, prospera os empresários da tua casa, os empreendedores, aqueles que têm o seu próprio negócio. Pai, talvez esteja aí com as portas fechadas, mas eu digo, Pai, em nome de Jesus, eles não se abalarão, porque o Senhor é quem os sustenta, Pai. Dá, Senhor, sabedoria, dá estratégia, a estratégia que traz a prosperidade, que eles possam desfrutar, Senhor, daquilo que o Senhor está derramando nesta manhã sobre a vida deles. Em nome de Jesus, eu queria que você estivesse aí, né, se utilizando da tecnologia. Tem aí, aqui no vídeo tem a conta da igreja, né? Você pode fazer a transferência bancária aí pelo seu aplicativo, pode ir ao banco fazer o depósito, pode trazer aqui na igreja, né, durante a semana, de segunda a sexta. Ou você pode aí também, né, se utilizar do QR Code, se o seu celular, né, ter esse recurso, você pode direcionar o seu celular para o QR Code e ele vai te remeter, né, a forma de você dizimar e ofertar. Querido, talvez você fale: puxa, mas eu só tenho isso. O Senhor requer nesse momento fé e dependência, fé e confiança nesse que é o teu refúgio e a tua segurança. Em nome de Jesus, amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Recaio em tua graça. Oh, não há lugar melhor, não há lugar melhor. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio em tua graça. Oh, oh, recaio em tua graça, Senhor. Recaio de novo em tuas. E se eu passar? E se eu Passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Oh, em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Descanse nos braços do Senhor. Em teus braços Entregue é nas o mãos do meu Pai, descanso. que cuida de você. E a ovelha entregue no amor do Pai. Em teus braços Descansa, espera é o no meu Senhor, descanso. que o amor dele lança fora todo medo. Oh, aleluia. Que o amor de Deus possa alcançar a sua vida, que você possa ser cheio da presença do Senhor e que nesta manhã você encontre refrigério para a sua alma, descanse para o seu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia! É um tempo de superação, né? Para a gente estar aqui, muitas pessoas hoje se superaram, né? Superaram no seu conhecimento, foram buscar algumas... Não, esse aqui tá bom, beleza, obrigado, viu? Superaram na sua saúde. Tem muita gente se dedicando bastante para que a gente estivesse aqui à frente das câmeras. Então eu agradeço toda essa equipe maravilhosa aí que está aqui comigo. Glória a Deus, porque esse é o tempo que o Senhor fez e é o tempo que nós vamos viver, e nós vamos viver dando glória a Deus por mais coisas que a gente possa estar sendo levado a superar. E superação é coisa de crente, né, meu irmão? Talvez semana que vem eu vá pregar sobre isso. Ai, Jesus, como o Senhor é bom. Eu queria hoje então falar ao teu coração através de uma palavra que pode mudar a tua vida. E todas as vezes que um pregador, e todas as vezes que um homem que vai falar da palavra de Deus para você, com certeza tem uma grande chance dessa palavra fazer com que você venha mudar a sua vida. Então façamos como o Espírito Santo diz, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, não é? E hoje eu queria fazer uma pergunta para você: como você está vendo?
né? E como você está se vendo. Eu vou falar alguma coisa a respeito disso. Eu queria que você então abrisse sua Bíblia lá aí na sua casa, onde você está junto com a sua família, em Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 4. Nós vamos falar do texto que vai fazer a chamada de Jeremias, profeta. Vai ser chamado como profeta e enviado como profeta. Coisa linda, amém, queridos? Então, vamos lá, Jeremias capítulo 1, a partir do 4 diz: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancardes e para derrubardes, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Glorioso, eterno, santo, poderoso, maravilhoso Deus e Pai, eu estou aqui, Senhor, com meu coração rasgado diante de Ti, Senhor, derramado diante de Ti numa dependência, porque sei da minha responsabilidade, mas também sei, Senhor, que Tu operas, Senhor, Tu operas de forma sobrenatural e maravilhosa, e eu creio, por amor daqueles que estão ouvindo esta palavra, por amor de mim também, Senhor, o Senhor fará coisas tremendas através desta palavra, e eu creio, Papai, que esta palavra achará, ó Deus, corações dispostos a vivê-la, corações dispostos a percebê-la. Papai, eu creio, Senhor, que o Senhor enviará a sua palavra e fará morada em corações, Pai, porque a Tua palavra diz: porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Não depende de mim, Senhor, mas depende do Senhor, que essa palavra entre nos corações e transforme, e traga viva, e traga um diferencial, para que o mundo saiba que o Senhor, a sua palavra tem poder. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e te pedimos a tua ajuda, porque sem o Senhor não podemos fazer nada, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui, queridos, um chamado profético, né? Um chamado para o ministério profético de Jeremias, né? E é interessante que Jeremias ele é chamado, ele ouve do Senhor, né? Diz que Deus fala ao profeta que desde antes do nascimento dele, ele o conhecia, já estava sendo separado, e ele tinha, e que havia separado para falar às nações. A resposta de Jeremias para esta visão, para aquilo que Deus estava falando para ele, ele diz: ah, Senhor, não sei falar, eu sou um menino. E aí automaticamente o Senhor então o repreende e diz a ele, né, que Deus está no controle, tudo que ele colocar na boca de Jeremias, ele vai falar. Então Deus toca o profeta e diz: eis que ponho as minhas palavras na sua boca.
E também ele testa a visão, testa essa visão profética, essa visão espiritual de Jeremias. E então ele pergunta para Jeremias: o que você está vendo, Jeremias? E ele fala, Jeremias responde: eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor diz a Jeremias: viste bem, ou você viu bem, eu estou vigiando a minha palavra para que ela se cumpra. Eu vigio para que a minha palavra se cumpra. A palavra de Deus, então, ela vai se cumprir inevitavelmente. Quando tem uma palavra direcionada, quando tem a vontade de Deus, quando tem o propósito de Deus, irmão, irmã querido, você que ouve, não tem nada na face da terra, ou alguma coisa que se possa levantar, que impeça que a palavra que Deus liberou seja cumprida. Amém? Ele que vigia, Ele que cuida para que essa palavra se cumpra. Eu quero dizer que o Senhor nos dá condições de ver situações, mas nós precisamos aprender a ver essas situações sobre o prisma de Deus, sobre o ponto de vista de Deus. E nessas visões que o Senhor nos dá, ao vermos situações, nós venhamos a aplicar a nossa fé segundo a palavra de Deus, que constitui a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da sua palavra. Deus também, Ele testa a nossa fé em cada situação, e compreende que nós somos temerosos, sim, nós tememos por muitas coisas, não é? Por isso que Ele diz: não temas, não é? Então eu gostaria de aplicar alguns textos bíblicos, algumas passagens bíblicas, e na verdade são 3 passagens que eu queria trabalhar hoje, para ver como que se deu essa questão das pessoas verem a situação e como elas reagiram a essa situação. Porque essas palavras, elas têm o intuito de nos direcionar, de como nós podemos ver as situações de nossa vida, manifestar a nossa fé, para que as situações que nós venhamos passar sejam vencidas em seus desafios. Eu queria falar em primeiro momento a visão de Ezequiel. Muitos conhecem a visão de Ezequiel em Ezequiel 37, e nós vamos observar, queridos, que Ezequiel 37, ele vai contar ele vai levar o profeta Ezequiel a uma visão no meio de vale dos ossos secos, e ele diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, olha só, e pude ver que era enorme o número de ossos do vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Nós vamos observar aqui impossibilidade humana. A pergunta do Senhor: poderão esses ossos viver? Ele vai falar: tu sabes. Ou seja, eu não tenho resposta para isso. A segunda visão que eu queria te falar é da visão de Geazi, ou Geazi, em 2 Reis capítulo 6, versículo 15. Quando ele sai para fora da casa onde estava junto com Eliseu, e havia um exército cercando aquele local. Então ele sai e ele fala: ai meu Senhor, vamos morrer. Essa era a visão daquele exército que estava ao redor. Para onde ir? Para onde escapar? Estamos sentenciados à morte, não tem saída. Essa é a visão que muitos têm em relação a algumas situações. Ninguém é por nós.
A terceira visão é a visão de Pedro e dos discípulos, que está em Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 6. E depois então que eles pescam a noite inteira, não pegam nada, Jesus pede para eles pegarem o barco e irem até pegarem o barco e saírem um pouco da margem. Então o Senhor começa a ensinar aquelas pessoas que ali, aquela multidão, que em algumas versões estava dizendo que eles se acotovelavam, e ele começa a ensinar, a pregar o evangelho. A partir daí então o Senhor fala: Pedro vai ao alto mar, ou vai às águas profundas e lança ali a rede. Aí ele fala: já trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Frustração a primeiro momento. Tem muitas situações que nos trazem frustrações. Então são essas maneiras que estamos muitas vezes olhando as situações. Vemos a impossibilidade humana frente às situações e aquilo que nos cerca. Vemos o desalento, não há ninguém por nós, acabou tudo para nós. Ou já fizemos tudo o que sabíamos e não aconteceu nada. Eu quero despertar a sua fé nesta manhã. Eu quero que você entenda como deve ser o seu andar, com um olhar diferente, tanto das situações, mas também em relação a você mesmo. Isso vai te ajudar a superar grandes problemas, porque muitas vezes nós estamos, a forma com que estamos acostumados a ver as coisas, acaba nos abatendo. Nós precisamos mudar o filtro dos nossos olhos, mudar o nosso entendimento em relação a essas coisas. Nós muitas vezes queremos, nós tiramos do nosso olhar e nos abatemos, porque nós não temos qualquer possibilidade de estar enfrentando aquela situação de mudança, de reversão de situação. Às vezes a forma com que nós estamos vendo as situações e nos apegamos a ela, é que muitas vezes estamos acostumados ou nos reportamos aquilo que aconteceu com outras pessoas. Mas eu quero dizer para você que Deus trata você com particularidade. Assim como você tem uma digital para se identificar, assim também é Deus agindo sobre a sua vida. Não é porque algo naquela mesma situação ou situação semelhante aconteceu algo comigo que foi desagradável, eu vou olhar para a sua situação que é parecida com a minha e vou ficar triste. Vou falar: olha o que aconteceu com ele, agora vai acontecer comigo também. Deus trata você com particularidade. Você é um filho único, ou seja, você é diferente de todos os outros. Você tem sua particularidade e Deus trabalha na sua particularidade. Mas o que acontece é que às vezes nós temos um olhar carnal. E pior, às vezes um olhar incrédulo das circunstâncias. Às vezes nós levamos a nossa vida desvencilhada do espiritual e do sobrenatural. É interessante que estamos perdendo o foco de que a nossa vida aqui é espiritual. É algo que vive o sobrenatural. E às vezes nós queremos viver a nossa vida desvencilhada daquilo que é espiritual, daquilo que é sobrenatural. Então tudo que fazemos é 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. É matemática pura. A matemática explica, a ciência explica, não é? A probabilidade te dá o norte de como vai acontecer a coisa. A filosofia explica.
Olha, só funciona com terapia. E as coisas, elas vão tomando um rumo humanista das coisas, e ver as coisas somente com esses olhos carnais. Todas essas coisas que eu falei são importantíssimas, mas eu quero dizer que elas não superam que podemos esperar de Deus. Não superam os resultados que Deus pode trazer para nós. Os resultados que eu tenho que esperar em Deus são muito maior do que toda e qualquer lógica humana, plano humano, mapas humanos, projetos humanos. Deus tem coisas que às vezes o homem não explica. E eu quero dizer para você que você tem umas particularidades com Deus maravilhosas. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Amém? Aqueles que realmente entregaram a sua vida para Cristo, passam pelo novo nascimento. Está lá em João 3,6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então presta atenção, que o foco, a gente precisa pesar a nossa vida e o nosso olhar para as coisas. Nós temos toda a lógica, todos os estudos, todas as coisas que os homens criam, que os homens eles trabalham com isso, a ciência. Não estou dizendo que isso é errado, é verdade isso, mas o que eu quero dizer é que nós precisamos entender que nós que nascemos de novo, nós que não nascemos mais da carne, nós nascemos do Espírito, nós que temos uma vida transformada, porque em Cristo nova criatura nós somos. O segundo Coríntios capítulo 2 versículo 16 diz que nós temos a mente de Cristo. Então ele quer dizer que a forma de pensar, de avaliar, de ver as coisas, é ver como ele via. Seus valores, manter os seus valores, possibilidades, porque Jesus via as possibilidades humanas e também via as impossibilidades humanas. Então nós precisamos ver também as nossas possibilidades e as nossas impossibilidades. E a palavra vai dizer em Lucas 18, 27, que o que é impossível ao homem é possível a Deus. E eu não quero sair do contexto de 18, 27 de Lucas, porque aqui está falando de uma das coisas que nenhum homem pode fazer: salvação. Porque o único que pode salvar o homem é Deus. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Isso é a coisa mais difícil, mais extraordinária na face da terra, que a salvação de um homem, tirar ele do inferno e levar para junto do Pai. Deus pode fazer, então Ele pode fazer todas as coisas. Por quê? Porque foi por Ele feita todas as coisas, e todas as coisas são por Ele. E eu estou dentro desse contexto. Por quê? Porque a Bíblia diz também em Filipenses 3,20 que nós somos cidadãos dos céus. Ei, então se eu sou cidadão do céu, e o céu é o que? É material? O céu é algo palpável? Então eu preciso começar com a minha mente de Cristo, começar a olhar e ver e notar que além daquilo que é material, além das circunstâncias que me acontecem, tem um mundo espiritual acontecendo e é real. A palavra diz em Filipenses 3,20 que nós somos cidadãos dos céus. Quem é que disse? A palavra de Deus diz. A palavra revelada, a palavra inspirada
Tá, então é verdade? É verdade. Então por que às vezes nós vivemos a nossa vida como terráqueos? Não é? Nós às vezes vivemos como terráqueos, olhando as coisas pela perspectiva dos homens e não pela perspectiva de Deus. Se Jeremias não tivesse a perspectiva de Deus, queridos, aquela visão da amendoeira não seria uma amendoeira, seria qualquer outra coisa. E esse profeta que foi chamado para as nações, e sobre a palavra desse profeta, as coisas iriam ruir e as coisas iriam ser construídas, porque Deus colocaria uma palavra na boca do profeta. Mas o Senhor, Ele queria que Jeremias foi testado. Então Ele mostrou uma vara de amendoeira, um galho de amendoeira. O que você está vendo lá? Ah, Deus, é um galho de amendoeira. Viste bem, Jeremias. Então o Senhor, Ele quer dar acuidade visual para nós. O que é isso? Ele quer regular o foco da nossa visão. Às vezes nós estamos só vendo as coisas de perto, analisamos as coisas somente aquilo que está ao alcance da nossa mão, aquilo que nós podemos tocar, aquilo que nós podemos ir até ali com os nossos pés. Mas o Senhor hoje, Ele quer nos despertar, Ele quer nos despertar para que possamos olhar mais longe, além, e chegar ali, não com os nossos pés físicos, mas com o nosso caminhar espiritual, pela fé. Deus teve que confirmar a palavra de quem Ele era também. Sabe? O que é muito importante, você vai entender visão espiritual, ou como conseguir olhar pelo prisma de Deus, quando você souber quem você é. E nós já falamos anteriormente, nova criatura, temos a mente de Cristo, cidadãos dos céus, falamos todas essas coisas. Jeremias, antes dele ser chamado, ele falou: Jeremias, antes de formá-lo no ventre da tua mãe, eu escolhi. Antes de você nascer, eu te separei, e eu te designei para ser profeta das nações. O Senhor, Ele com muito cuidado para falar, Ele faz uma regressão. Sabe, olha da onde você veio, quem é que estava por trás de quem você é hoje. E é isso que eu quero dizer para você. Quem é que te formou no ventre da sua mãe? Quem é você hoje? Quem é que está te chamando? Quem é que fala com você hoje por essa palavra? Então hoje eu queria falar como devemos ver e encarar as situações que estão diante de nós. E eu quero falar sobre a visão de Ezequiel, o vale dos ossos secos, Ezequiel 37. Então ele leva Ezequiel para caminhar no lugar, e aonde Ezequiel percebe muitos ossos secos, em algumas versões muitíssimos ossos, sequíssimos. E ali então ele olhando, ele fala: puxa, o que eu posso fazer com tudo isso, né? E aí o Senhor pergunta para ele: poderão viver esses ossos? Na visão de Jeremias naquele momento, porque ele sabia que ali a visão que ele estava tendo era de ossos secos, e eram ossos secos mesmos, porque já tinha sido provado a visão de Jeremias. O que você pode fazer com isso? Pode viver esses ossos? Ele fala: olha, eu não posso falar nada, mas tu sabes. Eu não tenho respostas para isso.
Eu não sei o que fazer com essa pergunta, mas tu sabes. O Senhor tem todos os propósitos. Se o Senhor quiser, pode. Então, diz que o profeta pôde ver um vale cheio de ossos secos. Qual foi a instrução para esse profeta? E é aqui que a gente começa a aprender algumas coisas. Profetiza, verso 4: profetiza a esses ossos e dize-lhes. Profetiza a esses ossos e dize-lhes. Então o Senhor, no verso 7, ele vai falar, então ele vai, do 5, 6, vai falar o que ele haveria de profetizar sobre aqueles ossos. E no 7, ele vai falar: então profetizei, como me deu ordem. Eu vi e agi segundo aquilo que Deus havia me mostrado e me falado. E então, a partir daí, os ossos, os nervos, a carne, a pele começaram a se refazer, se juntar. E aí no final, então, ele sopra o Espírito, e ali eles ganham vida, e ali aqueles ossos termina que formam um grande exército. O povo de Israel seria levantado de novo. Essa é aquela visão. Essa era o propósito daquela visão. E é interessante que tudo aconteceu no âmbito espiritual. Versículo 1 diz que o Senhor me levou em espírito e me fez andar entre os ossos. E assim, então, depois que ele aconteceu isso, ele começou a perceber a situação por esse viés espiritual. E aqui nós começamos a perceber que nós precisamos começar a olhar a situação da vida no âmbito espiritual. Tem o que é real, tem o que é palpável, tem o que os nossos olhos físicos, carnais enxergam, mas nós precisamos ver o que está atrás daquilo ali, o que está acontecendo. Ainda que o final, ainda que o resultado dessa palavra profética que Jeremias lançou sobre Israel, ela não era imediata, aquilo que fora declarado aconteceu. Amém, amados? Uma palavra de fé deve mover o mundo espiritual. Há uma palavra de fé mediante aquilo que um filho espera de um pai que o ama. E é isso que eu queria trazer para você. Precisamos ver a situação e nos permitir ver possibilidades que ainda sejam remotas, mas nós temos que olhar sabendo que nós somos filhos de um Deus maravilhoso, de um Pai bondoso e poderoso. E há um texto maravilhoso: e qual o pai dentre vós, que se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se também lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, presta atenção, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Talvez você vai pedir peixe, você não vai receber aquele peixe que você queria, você vai receber uma outra coisa, mas vai se alimentar. Talvez você vai pedir o pão, você não vai receber uma pedra, mas você vai receber uma outra coisa que substitua o pão, porque Deus tem os seus propósitos para as coisas. Mas uma coisa é certa: se você pedir o Espírito Santo, se você pedir uma visão espiritual das coisas, você receberá, porque Ele vai dar para aquele que te pedir, para aquele que o pedir. Está lá em Lucas 11, de 11 a 13. Por que nós precisamos pedir esse poder de interpretação, de ver as coisas de cunho espiritual? É para a gente saber lidar
melhor com as situações. Amados, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Eu sou filho, assim como você. Sabemos poucas coisas e às vezes nós também não temos respostas, mas nós temos um Pai que é Deus, sabe de tudo e tem todas as respostas e pode todas as coisas, e esse deve ser seu olhar para as situações. Talvez você olhe a sua família, seu casamento, como algo que não tem mais vida, não tem mais alegria, é seco. Você olha para a sua vida espiritual, seca. Você olha para as pessoas que você ama, cadáveres ambulantes no que diz respeito à vida espiritual. Mas eu quero apelar a você hoje, que você olhe como um profeta de Deus, e melhor, faça como Jeremias, como Ezequiel também, ele olha e ele declara. Ezequiel declarou: declare, eu e minha casa serviremos o Senhor. Olhe para a pessoa que você ama e fala: lá vai o homem de Deus, lá vai a mulher de Deus. Vê o seu filho que está nas drogas, o seu filho que está doente, fala: é homem de Deus, é mulher de Deus. Profetiza com fé. Você não pode resolver a situação, mas o Deus que você serve pode. Creia no que Deus diz na sua palavra, creia no que Deus diz sobre a sua casa, creia no que Deus diz sobre a sua vida, no seu casamento, com os seus filhos. Há um testemunho, se você procurar na internet, você vai encontrar. Hoje ele é pastor, não vou citar o nome dele aqui, mas se você procurar na internet, ele era travesti, ele andava vestido de mulher, e o pai dele era um pastor, e a mãe e o pai dele sempre orou por ele, sempre tratou ele de forma não de esculachar, não de desprezar. E às vezes ele ia na igreja do pai dele, um homem travestido, né? Com sua vida sexual deturpada, e a mãe e o pai sempre oraram por ele, e este homem ele foi transformado, e hoje ele é um pastor. Como Deus pode fazer a transformação das pessoas? Por que ele pode? Só porque Ele é Deus. Mas houve uma atitude profética, não é de desdenhar, não é de achincalhar, não é de desprezar, mas é de falar assim. Quando apresentava na igreja, falava: esse aqui é meu filho. Estava todinho travestido de mulher, mas falava assim: esse aqui é meu filho. Talvez os cristãos ou alguém falam: ah, filho, mas ele é uma mulher. Mas para os olhos do pai dele era um homem, porque o olhar espiritual do pai dele estava determinando que ele era um homem, assim como a palavra de Deus diz que ele é um homem. Amém? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso não é meu e não é teu, isso vem de Deus. Amém? A visão de Geazi ou de Geazi, 2 Reis capítulo 6, versículo 15, estão cercados. Por que agora eles estão cercados? Eliseu e o seu moço, porque Eliseu recebia de Deus todas as revelações, os planos do inimigo, e aí eles falaram: ó, tem alguém nos enganando aqui dentro do nosso exército. Por quê? Porque eles já sabem o que nós vamos fazer, eles estão sempre adiantados, nós não pegamos eles de surpresa, muito pelo contrário, tem alguém nos traindo. Aí falaram: não, é que o profeta, ele recebe de Deus todos os nossos planos,
Então vão lá e acabem com esse profeta. E vão lá e encontram então Eliseu e o seu moço Geazi. Então Geazi sai da casa, olha e vê uma porção de soldados. E aí ele entra em desespero. Ai, meu Senhor, vamos morrer. Ou seja, não havia saída. Não havia ninguém que os pudesse ajudar agora. E aqui a gente vê, né? Quem dera, né? Tivessem mais pessoas que têm facilidade de ver as coisas numa abordagem de fé, numa abordagem, numa visão mais espiritual. Mas sabe quem tem essa visão de fé, uma abordagem mais espiritual, querido? Só quem sabe a sua participação no reino de Deus. Só quem tem participação no reino de Deus tem visão de Deus, assim como Eliseu tinha. E como ver as coisas de uma maneira espiritual? Entenda qual é a sua participação no reino de Deus. Você tem Jesus? Você tem vida transformada? Você tem a mente de Cristo? Tudo que eu já falei. Você está afinado com os propósitos de Deus? E saiba quem é por você. Porque a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Ore e peça a Deus para que Ele mostre as coisas nesse prisma, nessa visão de Deus. E a sua oração constante levará você a ter uma maior comunhão com o Pai. E um filho que se relaciona com o Pai sabe exatamente qual é a vontade do Pai. Ora e peça essa visão clara das coisas que estão acontecendo, e você verá, sempre há uma saída em Deus. Sempre há uma saída em Deus, mas você precisa estar em Deus. Isaías 43:2 diz: quando passarem pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Mas por que tudo isso vai acontecer, né, com essa pessoa? Porque a palavra está dizendo: quando passares pelas águas estarei contigo. A presença de Deus na sua vida, a proximidade que você tem de Deus na sua vida, vai fazer todas essas coisas. Qual a maneira correta de você olhar as situações? Com os olhos da fé, com os olhos de quem tem comunhão com Deus. E qual foi a resposta que Eliseu deu ao jovem que estava lá agora lá fora, olhando uma multidão de cavaleiros que iriam pegá-los? Ai, meu Senhor, nós vamos morrer. Ele fala assim: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Segundo Reis 6:16. Olhe com os olhos espirituais. Por que eu preciso olhar com os olhos espirituais? Segundo a palavra de Deus. Porque eu começo a entender o que está me cercando, além da situação. Porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para guardarem em todos os seus caminhos. Quem disse isso? Salmo 91:11. Quem disse isso? Para quem ele diz? Para quem serve a Deus, para quem anda com Deus, para quem tem os princípios de Deus e quem tem comunhão com Ele. Eu não posso pegar essa palavra e descartar. Não, mas é muito espiritual. Você está alienado, pastor Edson. Você está falando muito do sobrenatural, do espiritual. Isso é alienação. Você quer espiritualizar as coisas, tudo. Não, eu digo que é exercício de fé.
exercício de fé, porque se a Bíblia diz que Ele dará ordem aos seus anjos ao meu respeito, eu creio que Ele vai dar ordem dos anjos ao meu respeito, porque eu faço parte desse contexto. Eu sei aonde eu estou inserido, eu creio na palavra, é crer em quem eu sou em Deus, e quem é Deus para mim. Vou viver, que só vivem aqueles que creem, aqueles que não creem não vivem. E eu vejo um conselho de Deus nesse texto. Talvez você não consiga ver as coisas desse nível espiritual. Ande com quem tem compromisso e intimidade com o Espírito Santo, amados. E quando você não entender certa situação, pergunte a Ele, pergunte para o seu pastor, pergunte para um líder idôneo, pergunte para o seu líder de célula, de PG, pergunte para o seu discipulador, me faz eu entender isso aqui, como é que você está vendo essa situação? Porque às vezes você está tão equivocado, querido, naquilo que está acontecendo na sua vida. O conselho de Deus é indispensável quando parece que não há mais ninguém por nós. Nós vamos morrer. Eliseu falou: vai nada, vai nada, tolinho, mais é os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém, queridos? E para a gente encerrar a última visão de Pedro e dos discípulos, Lucas capítulo 5, versículo 1 a 6. Eles já estavam no versículo 2 lavando as redes, porque tinham pescado a noite inteira. E eles falam: já trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. E às vezes nós paramos com aquilo que nós estamos realizando, porque não vemos resultados, não vemos crescimento. Às vezes oramos e as coisas não estão acontecendo, jejua e ora e vai para o monte e consagra, as coisas não estão acontecendo. Como devemos ver essa situação? Às vezes o nosso trabalho falta, ou falta dele nos traz uma produção ou improdutividade, os resultados são ruins, se trabalha muito e se tem poucos resultados. Somente com o nosso conhecimento e como nós estamos acostumados a fazer, conforme a nossa experiência, nós não conseguimos resultados, porque muitas vezes nós trabalhamos na força do nosso braço e sobre a nossa própria direção e sobre as nossas próprias perspectivas e sobre as nossas prioridades. Sem resultado, querido, na nossa vida, as coisas cansam. Então eu quero te orientar, se isso acontecer com você, abra os olhos. Abra os olhos. Você está trabalhando conforme a orientação da palavra de Deus? Veja o que a palavra diz, versículos 2 a 5. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pedindo-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Observe veja o que o Senhor quer te mostrar hoje. Veja como Jesus se movimenta, veja como Jesus age, veja como o milagre acontece. Uma multidão ali, acotovelando-se, em algumas traduções diz. Ele vê 2 barquinhos, ele vai em um e fala assim: me afasta aqui da praia, porque agora eu vou ministrar para eles, eu vou pregar para eles, eu vou ensinar para eles. Sabe como Jesus se move?
Ele não se move em cima simplesmente das suas necessidades, não. Ele se move em cima de propósitos. E os propósitos maiores são os dele. Primeiro, ele pega o barquinho, se retira ali da praia, ali perto, e começa a pregar para a multidão que estava ali na praia. Ele priorizou o ensino da sua palavra. Ele priorizou dar conhecimento àqueles que não tinham conhecimento da sua palavra, daqueles que estavam perdidos e estariam, se ouvissem a mensagem, sendo orientados à salvação. Por quê? Porque nem só de pão, nem só de peixe vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E depois sim, depois que ele ensinou no barco, depois da palavra, vai pescar. Depois do devocional, vai pescar. Depois de servir a Jesus, vai pescar. Obedeça e vai pescar. E enquanto pesca, fique com Jesus no barco da sua vida. A Bíblia diz que eles pegaram uma grande quantidade de peixes, e as redes rasgaram, ou quase se rasgaram. Pedro fez o que foi mandado por Jesus, e porque ele fez o que foi mandado por Jesus, ele teve um resultado. Precisamos olhar com o olhar de Pedro. Versículo 5 ele diz: mas porque mandas, lançarei a rede. Ele faz o que é orientado pelo Cristo. E eu preciso andar na minha vida por uma visão de Jesus. E a visão de Jesus é espiritual. Ele tem sempre o propósito maior naquilo que é do reino dele. Por isso que tem muita gente desesperada agora, porque sempre fizeram para o seu reino, e agora o reino dele está na falência. Agora você precisa buscar o rei do reino eterno, para ter paz no seu coração. E olha, depois desta pesca, o que Pedro estava vendo, ou como ele estava se vendo agora? Já estou terminando. No verso 8: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Olha só que interessante. Você precisa, sabe o que o Senhor nos ensina, que Ele nos faz ver? Ele quer dar visão espiritual para nós. Que você precisa mais de Jesus para a tua salvação do que para os seus negócios. Portanto, mude o foco. Busque primeiro a Deus. Assim você vai começar a ver as coisas de uma forma diferente para com os seus negócios. Precisamos então, queridos, aprender a ver as coisas de um lado mais espiritual, porque é a única forma de nós caminharmos nessa terra e ainda assim agradar a Deus. Portanto, para terminar, precisamos ter uma nova visão das coisas, uma forma de ver sob o prisma de Deus, ou seja, pela fé, com ousadia. Jeremias foi uma pessoa reconhecida por Deus no ventre da mãe dele, foi chamado para profetizar a vontade de Deus. Você foi feito filho de Deus em Jesus Cristo, nasceu de novo e tem a palavra de um Pai amoroso e poderoso sobre a sua vida.
Veja as coisas pelo prisma, pela forma, pelo ângulo que Deus está te mostrando, e não só fique olhando, comece a profetizar aquilo que a palavra diz, tanto a teu respeito, como aqueles que você ama, ou com aqueles que Deus está te enviando para ganhar. Não se sinta abandonado, cercado, sem saída. Busque e peça a Ele, e Ele vai fazer você ver, porque mais são aqueles que estão com você do que aqueles que estão contra você, porque essas situações têm afligido. E entenda, se Deus é por você, quem será contra você? Olha, você já fez tudo ao seu alcance, com toda a sua experiência, com todo o tempo que você teve disponível, mas as coisas não aconteceram. Então eu te pergunto, que tal deixar Deus trabalhar? Que tal deixar Deus trabalhar? Busque primeiro aprender dEle, busque servir a Ele, depois lance a sua rede do lado que Jesus te mandar lançar a rede. Trabalhe sobre a palavra de Deus com justiça, com dedicação, com perseverança, sempre colocando pessoas sendo maiores e melhores do que as coisas, segundo as prioridades de Deus e não as suas. Deus vai te suprir. Você é um pecador, porque Pedro, quando ele viu o que acontecera ali no barco, ele entendeu que ele era um pecador e que ele precisava de um Salvador. Talvez eu pregando aqui, você também se identifique como um pecador. Você também se identifica que a tua visão é carnal, é diabólica, é fora dos planos de Deus. Mas Deus está abrindo os seus olhos hoje para dizer o seguinte: tem chance para você. Eu morri na cruz por você, então abra teu coração e me identifique como teu Senhor, como teu Salvador. E aí você vai começar então a ver as coisas também por um prisma espiritual. Reconheça isso e mude o final da tua história. Por que o final, pastor? Eu tenho muita coisa para viver, mas a palavra diz que eis que cedo venho. A gente acha que tem muita coisa para viver ainda, mas a gente não pode acrescentar um fio de cabelo à nossa cabeça e nem um dia aos nossos dias. O Senhor quer fazer algo tremendo na sua vida. Eu quero dizer que sua salvação é mais importante que os seus negócios, é mais importante do que os seus valores, muitas vezes. Eu quero dizer que a salvação que o Senhor Jesus quer determinar sobre a tua vida, Ele é mais importante do que a forma com que você está vivendo, que muitas vezes não agrada a Deus. Portanto, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, eu vou fazer a oração de Eliseu aqui, né? Senhor, abra os olhos para que ele veja. Que o Senhor abra os seus olhos e que você tenha um descortinar de um mundo espiritual real, vivo, poderoso e totalmente pronto para nos servir, como base das nossas decisões, como base da nossa vida no nosso dia a dia. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, abra teu coração agora. Após essa mensagem, nós teremos um telefone colocado aí. Você entra lá no WhatsApp. Nós vamos dar apoio para você, sustentação espiritual para você. Nós queremos comunicar com você. Portanto, em nome do Senhor Jesus, você que está ouvindo essa mensagem, né, coloca a mão no seu coração, onde você estiver, se você puder, e fala assim: Senhor, neste momento, eu quero entregar a minha vida para o Senhor Jesus, e quero ter uma vida espiritual
diferente daquilo que eu tenho tido até esses dias, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que Deus possa ter falado ao teu coração, descortinado a sua visão, e que você possa viver o que você nunca viveu na sua vida. Olhe para Jesus, aprenda dele, depois vá pescar. Viva a sua vida, mas viva a sua vida primeiro com o Senhor Jesus. Amém? Quero abençoar a sua vida agora. Assista às quartas-feiras, domingo às 15 horas, o Kids, o culto Kids. Assista também às quartas-feiras a nossa intercessão às 20 horas e às 15 horas o Cantinho da História do Kids. Amém? Que o Senhor te abençoe e que refaça a sua visão espiritual e que você possa ter uma vida produtiva para o reino de Deus. Que o amor do Senhor Jesus, que o amor do Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito seja com a tua vida, minha amada, meu amado que está ouvindo essa palavra. É o que eu declaro e profetizo sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. E até breve, em nome do Senhor Jesus.